Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Eita glória! Quando temos a confiança no Senhor, não temos que temer. Não temos que temer as más notícias, porque é o Senhor que nos guarda, o Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, aquele que disse, haja luz, aquele que disse que nenhum mal te sucederá, aquele que te disse, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. As promessas do nosso Deus ainda estão de pé, para todo aquele que nele crê, porque tudo é possível para aquele que crê. Por isso não devemos temer a nada, os rumores, as má notícias, né? Como Jó. Jó, ele foi provado, ele perdeu tudo. A mulher dele disse, amaldiçoa Deus e morre. E ele chamou-a de louca. E nunca mais Jó passou por aquela mesma provação. E assim somos nós. Quando estamos enfrentando as provações, quando estamos no deserto, quando estamos diante de um desafio, diante das dificuldades, quando estamos enfrentando um problema no casamento, na família, quando nós temos filho nas drogas, quando o marido é um marido violento, quando a esposa é uma esposa que não edifica a casa, que não cuida dos seus filhos, quando o problema vem, seja ele qual for, ele não vem para trazer a paz, mas sim para destruir. E por detrás daquele problema existe um espírito maligno, no qual Jesus diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. No qual nós vamos crer, naquele que dá vida ou naquele que dá morte? Eu prefiro confiar naquele que dá vida. Amém? Mas falar é fácil, né? É na hora da provação, meu amado. Eu sei o quanto é sério. Eu sei o quão é difícil nós passar pela prova, sem reclamar, sem murmurar, confiando naquele que deu a promessa, confiando naquele que nos chamou para uma vida de abundância. Quando vem a provação, quando vem a luta, a gente teme. Muitas vezes ficamos com medo, muitas vezes murmuramos, muitas vezes caímos, nos prostramos. Mas o importante é não prevalecer caído. Levanta e anda. Jesus é a palavra da vida que levanta, que cura, que salva, que liberta. E ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Por isso não temas. Não temos rumores do dia a dia, não temas o que nos possa fazer o homem. Jesus, ele está conosco, ele disse, eu estou com vocês todos os dias. E é verdade. Então temos que crer, todas as manhãs, quando nós, mesmo antes de nós levantarmos da nossa cama, já temos que nos revestir da armadura de Deus, tirar os pensamentos negativos e implantar os pensamentos de Deus. Pedir para que o Espírito Santo de Deus venha dar direção para nós naquele dia. Trazer cada pensamento cativo à obediência de Cristo.
Pois aquele que guarda a nossa alma não dormirá. Ele está dia e noite olhando por cada um de nós individualmente. Porque cada um de nós, ele atenta como indivíduo. Ele não trata de nós como massa, como um todo. Não. Ele diz, foi eu que te escolhi. Hã? Fui eu que te chamei. Foi eu que te escolhi desde o ventre da tua mãe, antes que nenhum osso ainda havia sido formado. Ali Deus já te escolheu. Que maravilha. Então nós somos únicos. Eu estava a comentar, né? Igual um homem de Deus que eu estava comentando, não existe outro. Existe só o Senhor dessa maneira. Eu não posso ser igual ao Senhor, por mais que eu queira imitar. A pessoa é única. Aquele que formou a mim e a você, ele jogou a forma fora. O nosso DNA não é igual aos outros. Cada um tem o seu, diferenciado um do outro. Então nós somos especiais para o nosso Deus. E Ele atenta para cada um de nós. Então, nós temos que aprender a confiar. Não ficar confiando em homem, colocando a nossa mão, a nossa vida na mão do homem. Eu procuro ensinar as pessoas, para que as pessoas aprendam a ser dependentes de Deus e a usar o poder, a autoridade que Jesus nos deu. Lá em Lucas 10:19 diz, eis que eu vos dou o poder, a autoridade para pisar na serpente e nos escorpiões, e sobre toda a força do maligno, e nada vos causará dano. Tem muitas vezes que nós temos que orar, mas tem muitas vezes que nós temos que usar a autoridade que Jesus nos deu e ordenar que Satanás solta a nossa bênção, que ele larga aquilo que é nosso, que ele larga a nossa prosperidade, que ele larga o nosso casamento, que ele larga aquele vício que ele está colocando no familiar. Nós temos que ordenar e crer. Muitas vezes as coisas não vão acontecer no momento que nós queremos. Só que nós temos que aprender, confiar no nosso Deus, que Ele diz tudo tem o seu tempo. Para tudo há um tempo determinado. Nós não mandamos em Deus. Por isso não podemos ficar questionando. Deus, até quando? Deus, mas eu já te pedi e não acontece nada. Aonde está a falha? Será que a falha está em Deus? Será que Deus algum dia falhou? Então temos que meditar e pensar aonde está a falha? No Criador? Ou em nós? Por quê? Não está havendo sintonia? Não estamos ouvindo? Nossos ouvidos estão fechados, tapados, nossos olhos estão cegos pelo Deus desse século que cega o entendimento dos incrédulos. Então, precisamos chegar até Deus com confiança e abrir o nosso coração. Ele diz, clama a mim que eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas muitas vezes o orgulho não deixa, porque a pessoa ela pensa que ela está certa, que ela está correta, a maneira que ela pensa, a maneira que ela fala. Não, eu não fiz nada de errado. Mas por que a tua vida não muda? Porque sempre você está na mesma, mesmo frequentando igrejas, templos, mesmo fazendo longos períodos de jejum e de oração, e a tua vida não muda. Às vezes é um momento de nós parar e examinar e se achegar a Deus. E só Ele, somente Ele vai poder te responder na intimidade, porque Deus fala, Ele está vivo e Ele fala. Só que
se nós não abrirmos o nosso coração e se humilhar para Ele. Ele fala, mas nós não ouvimos. Então, temos que reconhecer que somos seres humanos falhos, frágeis, fracos, cheios de defeito. E que em nós impera o pecado, na nossa carne impera o pecado. Sim, porque habitamos no mundo onde jaz do maligno. Jesus nos tirou desse mundo e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Mas o que acontece? Jesus arranca as pessoas lá da lama, do lamaçal do pecado. Mas elas são negligentes. Elas não obedecem, elas não têm obediência, elas não têm temor. E voltam para a lama, e muitas vezes volta pior. Porque a palavra de Deus diz que o espírito imundo ele sai do homem e anda por lugares áridos, buscando um lugar para que ele possa repousar. Não achando, ele retorna para casa. Voltando, encontrando vazia, ele traz consigo mais 7 piores. E o estado daquele homem fica cada vez pior. Então, o que eu vejo na humanidade, na sociedade, nos dias que estamos vivendo? A palavra de Deus não é tido como a palavra soberana, como a palavra do Criador, como a palavra que sai da boca de Deus. As pessoas têm banalizado, não têm temor. E a vida da pessoa não muda. Pelo contrário, muitas vezes você ouve palavras bonitas, pregações bonitas, eloquentes, cheias de filosofia, que alegra o coração do homem, porque ele ouve aquilo que ele quer ouvir. Mas isso é só por um pouquinho de tempo, depois vai embora. Mas o Cristo vivo, ele vem para habitar dentro do homem. O Espírito Santo, ele vem para habitar dentro do homem. Ele diz que ele não habita em templo feito por mãos de homens, mas ele veio habitar dentro do próprio homem. E ele quer nos ensinar, porque só ele tem esse poder de transformar a alma do homem de dentro para fora. E quando isso acontece, a vida do ser humano muda, ela é transformada. Por quê? Nicodemos perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer, para entrar no reino de Deus. Jesus disse o quê? É necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? É morrer para si mesmo, é morrer para suas vontades, é morrer para os seus desejos. A Bíblia vai dizer, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E na maioria das vezes, nós vemos as pessoas se metendo de qualquer maneira, de qualquer forma, orando, impondo a mão sobre a cabeça dos outros e fazendo orações sem a direção de Deus. Deus está ali trabalhando na causa daquela vida, muitas vezes está tratando com aquela pessoa e chega outra pessoa sem sabedoria e vai orar, vai fazer oração de guerra, vai expulsar mal, vai expulsar demônio, sendo que é o próprio Deus que está tratando ali com a pessoa, para moldar o caráter da pessoa, para tirar a arrogância, para tirar a altivez. Porque Deus não vai habitar num templo sujo, cheio de sujeira, cheio de rapina. Nós não podemos ser hipócritas nem fariseus. Temos que entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque todo aquele que Deus chama, que tem um chamado de Deus para anunciar o Evangelho, em verdade, ele é separado. Por quê? Lá no livro de Salmo, a Bíblia vai dizer, Deus ele separou para si aquele a quem ele ama.
Então, muitas vezes nós reclamamos, murmuramos porque estamos sozinhos, porque estamos no deserto, porque é no deserto que nós aprendemos, porque é no deserto que nós somos moldados, porque é no deserto que nós somos quebrados, porque ali no deserto você não encontra nada e ninguém para te estender a mão. Porque o Criador, Ele quer que nós aprendamos a depender dEle. Ele tem que ser o primeiro, o único na nossa vida. Ele diz que as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Só que o primeiro lugar em nossas vidas tem que ser de Deus. Ele não admite nós colocar coisas ou pessoas em primeiro lugar. E muitas vezes nós, por falta de sabedoria, de entendimento, por orgulho, por soberba, idolatramos mais as pessoas. Colocamos coisas na frente das pessoas. Aí nos tornamos pessoas religiosas e dizemos, Deus é comigo, né? E ainda ousa dizer, eu para mim, pode fazer macumbaria, feitiçaria, magia negra em mim não pega, porque assim diz o Senhor, que se eu beber alguma coisa mortífera, não me causará dano. É verdade, para aquele que obedece. E você acha que os demônios não sabem quem obedece? Você acha que os demônios não sabem quem é de Deus e quem não é? Por que muitas pessoas entram no mundo espiritual e oram? E fazem oração de guerra? Ao invés da vida da pessoa mudar, piora. Por quê? Porque os demônios sabem. Eu sempre gosto de citar aquela passagem lá dos filhos de Cefo, que foram expulsar os demônios, né? E o demônio manifestou e falou, eu bem sei quem é Paulo e conheço a Jesus Cristo, mas vós quem sois? Os demônios correram, rasgaram a roupa, e eles correram, fugiram. Por quê? Porque eles não conheciam a Jesus. E os demônios só respeitam aquele a quem está em Cristo. Jesus diz que nós temos que estar nele e ele em nós. Aí sim nós pediremos tudo o que nós quisermos e assim ele os concederá. E se nós quisermos ser aprovados por Deus, nós temos que suportar o processo e passar pela prova. Porque um aluno, para ser aprovado e receber o seu certificado, ele tem que fazer uma prova. E se ele for reprovado, ele não recebe. E na nossa caminhada cristã é assim. Nós temos que passar pela prova e ser aprovado. Só que o nosso deserto, ele vai depender da maneira que nós se comportar. Se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, nós vamos passar pelo deserto cantando o hino da glória, de louvor, adorando, glorificando o nosso Deus. Mas se nós sair da presença de Deus, nós vamos murmurar, nós vamos blasfemiar. E talvez tem pessoas que morrem, que vão embora dessa vida e nunca saem do deserto. Sempre estão no mesmo deserto. Por quê? Porque não obedecem. E o nosso Deus, ele diz, vale mais obedecer do que sacrificar. Amém? Então, são essa a palavra que Deus colocou na minha boca para trazer nesse dia. Que Deus esteja abençoando cada pessoa que ouvir esse vídeo, a qualquer momento, aonde chegar, que venha edificar a sua vida. Que essa palavra venha ser vida, que ela venha ser viva no teu coração e que ela fala ao teu coração aquilo que eu não pude expressar aqui. Do Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo,
esteja falando ao teu coração. Amém? Deus abençoe.